Ok, minha gente, já de volta. Eu vou até passar mais notícias aqui para vocês, porque o Vanderlei está ali. Vanderlei já vem, mas Vanderlei tá junto com a doutora Faf, eles estão ali conversando. E aí Vanderlei, quando começa a conversar, ele vai longe. Mas o programa não terminou não, tá? Vanderlei já vem. Ah lá, tá escutando? Todo mundo passou, ninguém fechou a porta. Aliás, o Leonardo também estava aqui. O Leonardo também estava aqui no programa. Participou aqui, assistiu a doutora Faf, né? Isso é importante quando o candidato também vem. Isso mostra o que a gente está fazendo aqui na TV. Isso mostra a confiança que eles têm, o que a gente está fazendo, que o nosso trabalho está dando certo. E a intenção é essa, gente. É você saber quem é o candidato. Espera aí, só um instantinho, gente. Abre para mim aqui a 2, Gilberto, por favor. Obrigado. Eu vou ter que fechar a porta, porque saiu todo mundo e ninguém fechou a porta. Vem, Vanderlei, estou te esperando. Bom, seguinte. A ideia nossa, o que a gente está fazendo, é levar para o Teresopolitano, tá, quem são os nossos candidatos. Obviamente, eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com eles, que eu conheço todos, né? Com exceção da Mônica Medrado, que realmente eu não a conheço, mas vou conhecê-la na sexta-feira. Com a doutora Faf, para mim foi muito fácil, que eu conheço a doutora Faf, gente, há muitos anos. Eu tive duas coisas que aconteceram na minha vida e que a doutora Faf esteve presente sem eu nem falar com ela, tanto ela quanto o Luiz Ribeiro, né? E a Leide também, no caso, a doutora Leide, né? Então, são pessoas que eu gosto muito, são pessoas que fazem parte... Pode chegar, Mandele. São pessoas que fazem parte da minha vida, porque eu tive, há anos atrás, né? Quando meu neto estava para nascer, e eu ainda estava naquela preocupação, como fazer, para onde levar. Aí eu encontro com o Luiz Ribeiro, batendo papo com ele, ele falou, cara, esquece, deixa isso por minha conta. Eu falei, mas como, Luiz? Deixa por minha conta, tá? Eu já estou vendo tua filha, já estou conversando com ela, o resto é por minha conta. E eu esqueci, entre aspas, né? Deixei por causa do Luiz Ribeiro. Depois eu fui buscar minha filha e meu neto. E depois, tempos depois, minha filha com um problema muito sério com quisto, não é bem, o nome não é quisto, não, tem um outro nome, tirou um negócio enorme de dentro da barriga lá, esqueci. Tá? E novamente a Faf e Luiz Ribeiro estiveram presentes, sem eu pedir nada, eles souberam, vem para cá, leva para a beneficência que a gente vai cuidar dela. E foi isso que aconteceu realmente. Eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande pela doutora Faf, pela doutora Leide, que também participou disso tudo, e pelo Luiz Ribeiro. Eles sabem disso, né? Faz muito tempo, e já tem algum tempo, mas a gente não esquece dessas coisas nunca, nunca. Vanderlei Pérez, você analisou, segunda analisou terça e vamos agora, quarta-feira. Bom dia, Hélio. Boa entrevista da Faf, né? O jeitinho dela, simples de falar, muito objetiva, né? Ela tem um conhecimento bom da cidade e tem uma vivência, né? Imagina aí prefeitos com 6 anos que não tem nada para mostrar, não sei de destruição. Você tem uma prefeita de 6 meses que deixou tanta coisa pronta, né? Hemonúcleo, aquisição da do prédio da Secretaria de Saúde na Tijuca, que foi um prédio comprado da Reste por R$500 mil, quando o orçamento da prefeitura, o orçamento anual era de 40 milhões. Olha quanto é 500 mil reais hoje, né? Joga bastante, atualizando isso aí, dá uns 4 ou 5 milhões o valor que foi comprado e pago, né? Comprado e pago naqueles 6 meses, né? Foi um período muito complicado, que eu lembro bem daqueles 6 meses da Faf prefeita. Aliás, eu lembro bem da eleição de 96. Que também, coisa de maluco, rapaz. Eu também. A gente vê os candidatos agora a vereador, prefeito, né, passando o maior sufoco para conseguir cumprir as exigências, para obter o registro de candidatura, né. Em 96, nós tivemos em Teresópolis um fato inédito na história, talvez, política do Brasil, né, que foi o caso de um candidato a prefeito que concorreu sem registro, né. E depois concorreu com agravo em função de uma condenação que tinha, sem registro, baseado na decisão do agravo. Entre a eleição e a diplomação, ele perdeu o agravo.
Então, ou seja, não pode ser diplomado. Ele entrou com outro agravo, um agravo regimental, né, que a gente chama de agravo de instrumento. E aí, com esse agravo regimental, Ele conseguiu. o juiz, que era um juiz camarada, deu a diplomação, que é uma coisa mais esdrúxula. Não se pode tomar posse de um cargo, né, ser diplomado é um cargo, sem a definição do registro de candidatura. Mas o juiz era amigo. O juiz era amigo. E aí, chega com a diplomação, toma posse. E aí, quando chega lá, quase terminando um ano de governo, o tal do agravo regimental que calçou a diplomação caiu. E o mandato foi extinto e assumiu, então, a FAF. De uma forma também estranha, porque o correto ali era o segundo a assumir, já que o erro dele, da candidatura, o vício da candidatura, comprometia também a questão do vice. Né? E, então, em vez de assumir o Celso, que foi o segundo colocado por pouco, né? Que o Petro já foi terceiro colocado ali com 22 nele, votos de diferença só. Né? Então, 22 a 27 votos de diferença. Então, ou seja, e aí o mandato não só vai ser concluído, como vai ser reeleito, né? Você tem um mandato de 8 anos em função que é sequência de uma eleição onde o candidato concorreu sem registro, tomou posse sem a confirmação da eleição a partir do registro, né? E acabou criando para nós aqui essa coisa das liminares, né? Essa coisa das eleições aqui se decide com liminar. Se não dá para decidir no voto, a liminar resolve. E esse juiz da época, né? Eu, há uns meses atrás, rapaz, encontrou com ele, tá? Eu não encontro com ele há muito tempo. É gente boa ele. Eu sei que ele está morando. Foi um bom juiz, inclusive, uma pessoa muito culta, nossa. tem uma cultura jurídica muito grande, mas ele se prestou a alguns movimentos do judiciário que não são de boa lembrança, né? Nessa eleição de 96. E nós vamos ter de novo essa interferência do judiciário na eleição de 2000. Que é uma eleição, essa aí é a do apagão, né? A do apagão. apagão. A eleição onde nós temos urnas no interior com 3% de abstenção, quando a abstenção da cidade toda, que a abstenção é uma referência da eleição homogênea, né? Ou seja, se você tem 10% de abstenção na cidade, esse 10% vai se repetir nas urnas todas do município. 9,5%, 10,5%, 11,5%, mas as urnas elas têm uma referência por média, e essa média não bateu naquela eleição não, porque teve um monte de urna, aquelas sessões distantes, onde a abstenção foi bem pequenininha. Porque uma das fraudes que ocorrem com a urna eletrônica, que é hoje, olha, eu digo com uma convicção muito grande. Eu acompanho alguns movimentos das eleições. Tá, essa eleição da Venezuela agora aí, a própria eleição dos Estados Unidos, que é uma coisa arcaica, né? Bem ultrapassado. Mas esse modelo nosso de urna eletrônica levou a um resultado fiel da vontade do eleitor. É precisa a votação. Existe erro material, erro humano, né? Mas aquela coisa da urna não ser na internet e ela está plugada direto no TSE, numa rede privada, numa linha privada que ninguém tem acesso, a não ser quem está nos tribunais, e mesmo assim com muita verificação, com muita auditoria. Então, eu acredito muito nessa urna eletrônica. Mas a nossa urna eletrônica, quando ela começou, que foi a primeira eleição de 96, né, ela foi experimentada, a urna eletrônica, e ela vai ser, em 96, foi experimentada em 8 municípios do estado, apenas, no Rio de Janeiro. Teresópolis não estava. E em 2000 ela já entra como, Teresópolis não só vai usar o urna eletrônica, como o restante do país, como também vai ser polo de referência de região. Então, as nossas urnas aqui, a Justiça aqui jogou as urnas para São José, Areal, Petrópolis, as cidades vizinhas, né? Aqui foi um polo de distribuição de urna eletrônica. E naquela eleição, nós tivemos ali a falha humana na votação, né? Certamente nós tivemos ali muita interferência de eleitor que votou 2, 3 vezes, que mesário votou por eleitor, porque não tem nada justifica uma urna, especificamente uma região, apresentar abstenção de metade ou menos que a metade do que a média do município, né? Então isso ficou muito verificado. E nós tivemos ali também uma falha muito grande dos partidos políticos, né?
Nós tínhamos um prefeito em reeleição, a primeira reeleição do Brasil. Até 2000 não tinha reeleição para prefeito. E tínhamos um prefeito que, um pessoal que trabalhou na eleição, boa parte dele era comissionado da prefeitura. Sim. Aí você está de brincadeira, né, cara? Ficar comissionado sabendo que o modelo da política vai mudar, aí ele vai voltar a ter que trabalhar. Vou atuar. Ele vai fazer o diabo. Ele vai atuar, ele vai atuar. Então isso aí não foi verificado. A certeza da eleição era tão grande na oposição ao governo tricano, que era um governo ruim, e muito questionado, estava cansado já aquele período ali. Então levou a esse resultado, na tranquilidade, né? Então por isso que os candidatos agora foi até bom, foi uma escola. Os candidatos hoje estão muito ligados. O candidato está lá com 50% na frente do outro, está praticamente com a eleição na mão, mas ele continua ali buscando cada voto, atento aos movimentos dos outros partidos, questionando as demais candidaturas, né? Esse processo eleitoral ele vai se aprimorando, né? E os políticos vão acompanhando esses aprimoramentos, né? Eu não reclamo, eu reclamo mais do eleitor do que do modelo de eleição. O modelo de eleição no Brasil ele funciona muito bem, a forma funciona. O erro está no eleitor. Tá, que às vezes não acompanha, no partido que não acompanha os movimentos em que ele deveria estar presente, né? A Justiça faz várias reuniões, faz vários movimentos onde os partidos têm que se manifestar, né? Os candidatos oferecem seus nomes para a Justiça Eleitoral. Cabe os outros partidos, que são partes legítimas, questionar. Não, esse cara aqui não pode ser candidato, não, ele está inelegível, ele está isso. Esse cara não saiu do partido na hora certa, né? Está em 2 partidos até a eleição. Tudo isso tem que ser visto ao longo desse período da pré-campanha, para que chegue agora, nesse momento da campanha, sim, o jogo seja igual. Porque se alguém vem atropelado, vem errado, o jogo é desigual no processo da disputa. Gente, todo o Vanderlei tem vindo aqui, vai ficar vindo aqui essa semana toda, e na outra também, que a gente vai analisando o que está acontecendo, que a intenção é levar para vocês a informação do momento político que a gente está vivendo. Eu quero deixar bem claro aqui, me questionaram ontem, aliás, me questionaram inclusive no meu Facebook, e uma pessoa ainda chegou a falar assim, Hélio, você não deveria estar fazendo isso, que você conhece todo mundo, conheço todos, só não conheço a Mônica Medrado, não sei nem quem é. Vou sabê-lo, obviamente eu vou estudar para saber quem é a Mônica Medrado. Vai conhecer uma pessoa bem preparada. Vai ser uma boa entrevista da Mônica. Uhum. Eu chamei de Patrícia sem perceber outro dia. Patrícia Medrado, desculpe, Mônica. Existe uma Patrícia Medrado, né? E a gente fica os nomes, né? O fechamento de matéria. Patrícia. Eu fechei a coluna, acabei. Eu tinha colocado várias vezes o nome dela certo no jornal. Eu vou me colocar o nome dela na coluna como sendo Patrícia Medrado. Mas a Mônica, ela vem somar na candidatura de esquerda. Vai ser uma referência boa. É uma candidatura que pontua, né? O partido quer fazer a apresentação das propostas. Então, é uma candidatura de vice interessante. E a proposta da esquerda de ter uma candidatura própria é importante para o processo democrático. Sim, sim. Então, o Rico Portillo, eu conheço o Rico pra caramba, a gente conversa muito. Antes dele pensar em ser candidato, talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que ele perguntou se ele poderia ser ou não candidato a entrar numa chapa. Ele me chamou no escritório dele para falar isso. O Davi Serafim, eu conheço o Davi desde que ele era dono de restaurante lá no Alto, o restaurante O Barão, que é embaixo da minha casa. A FAF, já falei, conheço a FAF há muitos anos. Maurílio participa de programas aqui com a gente, meu companheiro de metanoia, e a Mônica Medrado eu não conheço. Aí a pessoa falou para mim assim, você não deveria, porque você conhece todo mundo. Por isso é que eu acho que eu estou fazendo. E eu acho que estou fazendo bem, porque eu consigo falar exatamente o que as pessoas querem saber. E não adianta a gente ficar fazendo pergunta aqui explicada, que a gente está falando sobre saúde, educação, mobilidade urbana, a gente fala de tudo. A gente está falando de tudo. Então, e deixando completamente à vontade as pessoas. Por isso, está sendo um sucesso, inclusive, de audiência. E o grande desafio é o telespectador assistir a entrevista e não saber exatamente as convicções políticas do entrevistador, né? Porque o entrevistador está aqui a serviço de esclarecimento das pessoas. Ele tem que vender o peixe que está na vitrine, naquele momento, né? Então, ele não pode. Então, não existe essa coisa do... Nós temos as nossas opções
num momento, de repente a gente amadurece um pouco, vai para lá, vai para cá, em quem a gente vai votar não interessa. E pouco importa para o eleitor que está, o leitor que está assistindo, o telespectador que está assistindo a gente. Então, daí essa coisa de você ter essa intimidade, essa conversa, que é uma conversa de amigo, uma conversa de camarada, né, com todos os tipos de candidato, e talvez nenhum deles seja o seu candidato, porque nós, além de termos a opção de escolher um entre os 5, nós ainda temos a opção de anular o voto, nós temos a opção de votar em branco, nós temos a opção até de não ir na sessão na eleitoral. Eu não faria nada disso. Jamais a gente faria, né? A gente tem essa convicção de aproveitar bem o voto, mas então, ou seja, aos olhos do telespectador, ele tem que perceber que ali, entrevistando, está uma pessoa que não tem uma cor partidária naquele momento de apresentação. Eu duvido que no final desses 10 dias que alguém possa dizer o Hélio vai votar em fulano. Porque ninguém, eu sou muito claro aqui. Ninguém vai saber em quem eu vou votar. E você acredita que ao longo dessas 10 entrevistas, das 5 de vice, que também ajuda bastante, e depois das 5 de prefeito, você vai amadurecer o seu voto, ou você vai virar o seu voto? Ou você é aquele torcedor de Flamengo que não vai para o Vasco, nem para o Fluminense de jeito nenhum? Eu já defini meu voto. Isso é bom. Eu estou definindo. Meu voto para prefeito e para vereador, o voto já estão definidos. Isso é bom. Vereador, eu tenho 4 ou 5 candidatos que eu gostaria de votar. É mais difícil escolha, né? Mas não tem como, né? Mas eu já defini meu voto para vereador e já defini meu voto para prefeito. Agora, que vocês vão desconfiar, mas nunca que vão desconfiar. Mas é isso, não então, tem como. Nós já estamos, nosso convidado de hoje, né? Nós são 1h33, vai sobrar aí 25 minutos para ele. E tem muita coisa para muita conversa boa hoje com ele, né? O doutor Ricardo está chegando aqui já. Mas parabenizar ainda, de novo, pela iniciativa das entrevistas e também, e principalmente, pela entrevista de hoje. A FAF tem muito conteúdo e, por ela ser muito objetiva nas respostas, né, isso exige muito entrevistador. Você perguntou muito mais a ela do que aos outros, né? Porque ela não tem embromeixo ou não. É sim. Ela vai direto. Respondeu. E agora? Mais uma pergunta. E a coisa vai, né? E eu tenho que ter um tempo para ela, né? Eu tenho que ter aquele tempo exato. Mas você fez o dever de casa, né? A gente conversou antes até sobre isso. O que a FAF fez em 6 meses? Né? Ela não fez pouca coisa, não. Ela fez mais do que muito prefeito em 6 anos. Né? Rapaz, ela asfaltou a Venceslau José de Medeiros, desentupiu os bueiros da cidade. A Venceslau José de Medeiros é aquela estrada do Vale Paraíso até a Prata, que era um caminho, era um trechinho que mal dava para encontrar 2 carros. Né? Então, aquele acostamento, que depois vai ser asfaltado, aquilo foi tudo feito, aquilo foi aberto no período dela ali, com Beto Rosa trabalhando ali como se fosse numa obra dele, né? de encarar de manhã, acompanhar o trabalho e tudo mais. Né? Além da compra da Reste, a creche da Barra, a implantação do Fundef, né, que depois verá depois o Fundeb. Então, ou seja, que na verdade um mês não é pouco tempo. Um mês são 30 dias, cara. 6 meses, 180 dias. 6 anos. Que atraso que nós passamos aí, hein? Com o prefeito que destruiu escolas, acabou com a rede de esporte e saúde. Eu costumo dizer o seguinte, que o pessoal fica muito... É importante ter um hospital municipal, mas tão importante como ter um hospital municipal em Teresópolis é ter uma rede... 3 vezes deram sinal, ó. É ter uma rede de esporte e saúde funcionando. Nós temos mais de 20 postos de saúde que não estão funcionando eficientemente e alguns até fechados. A hora que esses postinhos de saúde que falam diretamente com as comunidades funcionarem a contento, da forma como eles... que se pretendia que eles funcionassem quando foram abertos, você desonera a UPA em 50% ou mais. Certeza. Você melhora, você desonera os hospitais. Né? Então, ou seja, essas questões, quando você tem gente que é do meio e que vai para a política, é possível que elas melhorem sim, e é o que a gente torce para que ocorra. Ok, minha gente, eu vou para o comercial rapidinho, doutor Ricardo já chegou e nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de eleições, o que pode, o que não pode, ouvir a opinião dele dessa última semana que a gente está vivendo. Já, doutor Ricardo, e muito obrigado às pessoas que estão participando com a gente. E daqui a pouquinho o Marcelo Medeiros falando dos incêndios que estão acontecendo em Teresópolis aí nas matas, né? Importante isso, hoje eu não tenho tempo aqui no programa, Marcelo Medeiros vai falar disso. Vamos para o comercial, a gente volta já.